Boa noite, irmãos. Nós temos hoje a oportunidade de estarmos meditando um pouco mais na nossa série que começou hoje sobre medos, sem medo do medo. E hoje pela manhã já estivemos com o pastor Alberto refletindo, por exemplo, sobre o fato de que ter medo é salutar, porque o homem destemido demais, ele é sem juízo e ele se coloca em risco, assim como muitas vezes uma criança muito nova que não sabe que colocar o dedo na tomada dá choque. Eu passei por essa experiência, não sei quantos passaram, e aprende da pior forma as consequências, do mau uso da razão e das forças físicas. Mas hoje nós vamos meditar sobre um medo em particular que a Bíblia ensina ao cristão, que desse medo o cristão ele deve se afastar. Eu estou falando do medo da morte. E quando durante a semana os pastores estavam reunidos e a gente discutia, quem é que ia falar sobre o quê, me veio no coração o fato de que o ano passado eu fiz um curso intensivo de quase morte. Durante algumas semanas a minha vida foi lembrada, assim como alguns irmãos hoje foram lembrados aqui em oração. A minha vida foi lembrada pelos irmãos. Eu estava bem, na verdade a gente estava no dia do encontro das mulheres, quando eu tive um acidente. Deus me chamou para ser pastor, eu não atentei para o meu chamado e quis ser jogador. E aí rompi o tendão e disso eu tive uma trombose, e da trombose embolia pulmonar e quase que eu morro. Então esse foi o meu curso intensivo de quase morte de 200 horas. E eu posso dizer para vocês assim, meu irmão, minha irmã, que meu coração ficou queimando, quando eu vi a possibilidade de falar um pouco sobre isso, porque esse é um medo que desafia todo ser humano. Às vezes quando a gente vem falar aqui no púlpito, sobre algum tema, a gente fica perguntando ao Senhor, Senhor, a quem o Senhor quer alcançar com essa mensagem? E com certeza algumas pessoas podem não sair daqui alcançadas, não se sentir identificadas com o texto, mas quando a gente fala sobre morte, eu olho para os irmãos e vejo que essa mensagem alcança a todos, porque somos todos mortais. E embora nem todos tenhamos medo da morte, há pessoas que não pensam sobre isso. E às vezes não pensam sobre isso porque não querem refletir sobre a dureza desse momento. Aliás, é um momento muito difícil. A minha família, particularmente, ela vem sido frequentemente visitada pela morte. Em 2014 perdi o meu pai no dia do meu aniversário. Um ano após perdi meu irmão mais novo. No ano seguinte, tudo no mês de novembro. A gente não é supersticioso, mas coincidentemente foi sempre em novembro. Eu ia também. Graças a Deus que esse ciclo foi interrompido. Eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre as razões que a Bíblia nos dá para que um homem, uma mulher não venha a ter medo da morte. A morte que é um inimigo. A Bíblia nos ensina que a morte é um inimigo. Mas vamos refletir mais um pouco sobre o fato de que ele é um inimigo a ser vencido. E assim também que nós possamos estar vencendo o medo da morte. Convido a igreja a abrir suas Bíblias. No texto de João 14, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. João 14, 1, 2 e 3. O texto está proposto na seguinte forma, na minha versão, que é Almeida Revista e Atualizada. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Baixe sua cabeça, vamos dirigir ao Senhor em oração nesse momento.
Santo Deus, fala ao nosso coração. Se hoje, Deus, há pessoas que aqui se encontram, Pai, e que ainda possuem medo da morte, que essa seja uma oportunidade de reflexão sobre a vida eterna que há em Cristo, sobre o Teu amor que precisa ser aperfeiçoado em nós, para que nós aprendamos a ter confiança nas Tuas promessas. E aqueles, Deus, que aqui chegaram e que não têm medo, Senhor, da morte, fortalece a sua convicção, de tal modo, Deus, que possam dar um testemunho da certeza da salvação que possuem, e sabemos que isso só é possível quando nos submetemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Portanto, Senhor, se alguém hoje chegou aqui, Pai, sem ser um servo de Jesus, sem já ter entregue a sua vida a Jesus, que tenha hoje, meu Deus, a oportunidade de pensar um pouco mais, não sobre a morte, exatamente, mas por meio dela e desse tema, pensar sobre a vida que o Senhor quer nos oferecer. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um acontecimento natural, meus irmãos, a morte. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, um texto de sabedoria fantástico. O autor, ele nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive tempo de nascer e tempo de morrer. Então, quer você aceite o fato da morte ou não, o fato é que você tem um tempo determinado por Deus, que pela sua misericórdia nós não sabemos qual é. Imagine você, se você tivesse, você não sabe em que medida está o seu cronômetro regressivo, mas o seu cronômetro regressivo, essa é a má notícia, ou a boa notícia, ele está ligado. Mas imagine você se você tivesse a oportunidade de saber exatamente quando é que esse cronômetro iria zerar, o dia da sua morte. Se isso fosse há 10 anos, eu creio que hoje já seria um tempo de angústia. Se isso fosse a semana que vem, provavelmente essa angústia seria, para a maioria das pessoas, ainda maior. Porque a morte, ela traz sentimentos muito profundos no ser humano. A morte traz consigo a angústia da ausência, e quem já perdeu alguém amado sabe do que eu estou falando. A angústia de você não poder reviver momentos que se passaram, a tristeza porque projetos não puderam ser concluídos. E é interessante que parece que o homem, via de regra, ele é sempre pego de surpresa pela morte. Tem muitas piadas sobre isso, nós não vamos fazer piada hoje aqui, mas o homem, ele sempre é pego de surpresa, normalmente ele é pego de surpresa. Eu, por exemplo, quando tive meu curso intensivo de quase morte, quando eu pensei que haviam chamado a minha senha, a minha mão, tremeu, não pelo medo da morte, já tive a oportunidade de testemunhar aqui para vocês, mas diante da expectativa de que muitas coisas que eu queria ter feito e que eu sei que Deus me chamou para fazer, eu não tinha ainda feito. De tal modo, meus irmãos, que a minha força, eu tinha pouca força naquele momento, a força que eu tive foi para pedir ao Senhor um tempo extra. Quem sabe mais 15 anos, eu não sei. O Senhor, pela sua misericórdia, não me deixa saber. Quem sabe mais alguns dias. O fato é que, graças a Deus, que alguns propósitos que eu pedi ao Senhor naquele tempo, para que Ele me desse chance de cumprir, já foram cumpridos. Há, por exemplo, um relacionamento que estava quebrado há muito tempo e que eu achava que não tinha solução e que o Senhor já tinha me chamado para restaurar, já fazia tempo, e eu sempre achava que não era possível. E de novembro para cá, isso aconteceu dia 3 de novembro, essa experiência, graças a Deus, há 2 meses aproximadamente, foi um relacionamento que foi restaurado para a honra e glória de Deus. Obviamente,
também para minha alegria, porque esse foi um dos meus motivos de oração. Mas isso me fez pensar que realmente nós temos um tempo para cumprir os propósitos que o Senhor elegeu para nós. Muito a gente fala sobre a vontade de Deus, e às vezes até a gente fala a vontade de Deus para a minha vida. Temos visto no curso Conhecendo Deus e Sua Vontade que isso, e fazendo a Sua vontade, que isso não é necessariamente uma pergunta bem feita, porque a vontade de Deus é uma só: que todo ser humano seja alcançado pela Sua graça, que todo ser humano tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho e se render ao Evangelho, a verdade salvadora, redentora, que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E portanto, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre o tempo que nós temos para esses propósitos serem cumpridos. A vontade de Deus é uma vontade geral, mas Ele tem propósitos específicos para cada um de nós, para que a gente possa cumprir esses propósitos no tempo que foi determinado por Deus. Tempo esse que a gente simplesmente não conhece. Mas é um fato que, independentemente daquilo que a gente faça ou deixe de fazer, chegará o momento em que nós iremos nos despedir. Talvez não tenhamos nem oportunidade de nos despedir, mas nós vamos daqui para uma outra realidade. E talvez a dúvida sobre essa outra realidade seja o que faz muitas pessoas terem medo da morte ou simplesmente não quererem pensar nela. Para aqueles que ignoram um juízo futuro, é atormentador pensar na ideia de que um ser superior, especialmente aqueles que não temem a Deus, possa um dia exercer juízo sobre a sua vida. Normalmente esse perfil é um perfil de ser humano bastante convicto de si mesmo e que se demora em se curvar diante de um ser superior, especialmente um ser que a gente não consegue ver. Outras pessoas, no sentido contrário, temem que esse dia chegue, basicamente pensando nos seus familiares, pensando naqueles que vão ficar, os filhos. A gente sempre pensa nos filhos, pensa muito nos filhos, pensa tanto nos filhos, e às vezes a gente até esquece um pouco de pensar mais sobre propósitos de Deus que precisam ser cumpridos na nossa vida. Jesus, ao contrário, no livro de João, o Evangelho de João, esse texto que nós lemos, na verdade está no contexto da segunda parte do Evangelho de João, em que a incredulidade em Jesus já tinha chegado a tal ponto que as pessoas já faziam planos para tirar a sua vida. Não somente a sua, mas também a vida de Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus, num episódio em que Jesus revela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso aconteceu na vida de Lázaro. E Lázaro ressuscitado foi um testemunho vivo do poder de Deus por meio de Jesus, no meio do povo. Muitas pessoas se convertiam a Cristo. E quando Jesus entra em Jerusalém, já naquela semana final, algumas dessas pessoas estavam ali ovacionando a Jesus e dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, porque tiveram experiência do poder de Deus cara a cara e viram aquele homem ser ressuscitado. Os religiosos do seu tempo queriam matar Lázaro, porque Lázaro era um testemunho vivo do poder daqueles que eles queriam exterminar. E é justamente nesse contexto, a partir de João, do capítulo 12 em diante, a gente leu o 14, primeiro, segundo e terceiro versículo, que Jesus chama os seus mais próximos, chama os seus discípulos, aqueles que haviam andado com ele há 3 anos, e ele parece se preocupar de uma forma toda especial em dar as suas últimas palavras para os seus discípulos. E Jesus começa exaltando o amor. O que é que o amor tem a ver com a morte? Jesus começa exaltando o amor.
ele diz que aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos e os guarda. Um pouco antes disso, em João 12, ele vai nos ensinar sobre vida eterna. O que é que vida eterna tem a ver com morte? Finalmente, em João 14, ele vai revelar aos discípulos que ele vai morrer em breve. Na verdade, esse fato aconteceu na semana da morte de Cristo. 6 dias antes, no sábado, ele entra em Betânia e faz a ressurreição de Lázaro. Durante essa semana, justamente, a gente não sabe exatamente quando, ele chama os discípulos para essa conversa. E ele começa, Jesus, com a sua misericórdia, ele escolhe tratar de um tema difícil, que é a morte. E ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu fico imaginando, irmãos, que naquele momento o efeito dessas palavras não foi um efeito desejado, porque a morte de Jesus, nós vemos que ela foi muito mal compreendida pelos discípulos, e muitos só vieram entender, Tomé é um exemplo, após a ressurreição. O que é que Jesus quis dizer lá em João 11:25? Eu sou a ressurreição e a vida. Mas Jesus, com uma misericórdia tremenda, ele diz: não se turbe o vosso coração. O que é que a gente pode tirar de lição dessa primeira frase? Não se turbar. Turbe, no grego, é tarasso. Significa fazer águas se tornarem turvas. E ele diz que isso não aconteça com o coração dos discípulos por conta da sua morte. O que é que Jesus está nos querendo nos ensinar sobre isso? Sobre a sua própria morte, para que a gente traga para uma aplicação pessoal. Primeira coisa é que, apesar da morte ser um evento natural, um evento que entrou na existência da humanidade pelo pecado, o apóstolo Paulo, em Romanos 5, nos ensina isso de uma forma muito clara, que o pecado ele veio pela desobediência. Então o pecado entra na humanidade por Adão, a vida eterna entra por Cristo, e lá em Romanos 6, Paulo diz que a morte não teve mais domínio sobre o Senhor Jesus. Amém? No texto que nós estamos meditando, nós vamos aprender com João que ela também não tem domínio sobre nós, povo de Deus. Se você crê nisso, diga amém. A morte não tem domínio sobre nós, queridos. Realmente é um episódio triste, um episódio que traz bastante incerteza, insegurança, que traz muita angústia, muita frustração, porque foi plantado em nós a semente, nosso coração, a semente da eternidade, e quando nos deparamos com a morte física, parece que todos os planos foram por água abaixo. Essa, normalmente, é a sensação daqueles que são alvo das nossas orações semanalmente, quando a gente pede por uma família enlutada. Não é verdade? Eu imaginava que se eu tivesse morrido em novembro, talvez a minha família se sentisse assim. Graças a Deus que isso não aconteceu ainda, mas certamente um dia há de acontecer. E Jesus diz, a respeito da minha própria morte, que o coração de vocês não fique turvo como a água, aquela água suja. Ou seja, tira do teu coração os sentimentos de tristeza, de amargura, de incerteza, de dúvida, de revolta a respeito da minha partida, porque eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Onde é a igreja? A casa do Pai de Jesus é o céu. E quando Jesus diz que vai preparar um lugar para os seus seguidores, Ele está a nos deixar muito claro que a morte, para um cristão, preste bem atenção nisso, você que talvez ainda não tenha entendido essa verdade, ela não é um ponto final. A morte para um cristão, ela é apenas uma vírgula.
no máximo um ponto e vírgula, mas jamais um ponto final. E Jesus, quando diz que vai preparar um lugar no céu para aqueles que são seus, o que Ele está dizendo é que a morte, ela é uma etapa no plano redentor que Deus, por meio dele, realizou. Ele está dizendo, não acabou tudo. E mais, ele enfatiza a veracidade dessa declaração quando ele diz: se não fosse assim, eu vos teria dito. É como se Jesus, irmãos, chamasse a atenção dos discípulos de tal forma e com tal ênfase, que ele dissesse para eles: eu não vou encher o coração de vocês com esperanças vãs. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não vou iludir vocês. Aquilo que eu falo é a verdade, porque eu sou a verdade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que significa isso, irmãos? Jesus está dizendo que durante algum tempo ele vai ficar longe dos seus seguidores, mas que era justamente nesse período que eles precisavam crer com mais vigor em Jesus. E ele usa a ilustração da fé que todo israelita declarava ter no Pai. Quando ele diz: crede em Deus, crede também em mim, ele está dizendo: assim como vocês creem num Deus que vocês não veem, quando eu estiver ausente de vocês, creiam em tudo que eu vos tenho falado, porque eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Eu voltarei. Que promessa, que esperança. E quando eu voltar, eu vos receberei para mim mesmo. Aceitação de Deus. Essa aceitação foi possível por meio de uma coisa muito simples que os discípulos fizeram: largar tudo e seguir a Cristo. Luana falou ao cantar Quem nos separará, que não perdemos a salvação porque ela não vem de nós, e Paulo deixa muito claro isso em Efésios. Ela é um dom gratuito de Deus, é pela graça que nós somos salvos. Se nós não ganhamos a nossa salvação por mérito, não é por demérito que nós vamos perder, mas precisamos sim nos conscientizar da grande responsabilidade que é ser um seguidor de Jesus, e que isso possa ser refletido numa vida que expresse o nosso temor a Deus. Sabe aquele tempo determinado por Deus que a gente não conhece, que para nós esse cronômetro conta de uma forma diferente, particular para cada um? É esse tempo, é justamente esse tempo que a gente tem para dar um testemunho de uma vida temente a Deus e de uma vida transformada pelo poder de Deus. Essa transformação, ela se opera na nossa mente. Nosso principal campo de batalha é a mente. É da mente, a palavra fala em algumas vezes de coração, mas a gente sabe que o coração da Bíblia, na verdade, é a nossa mente, porque o coração é só um órgão, um músculo que pulsa o sangue. É na nossa mente que se travam as maiores batalhas todos os dias. O medo da morte, muitas vezes, é uma dessas batalhas que a gente precisa travar. E hoje, nós somos exortados a exercer maiormente a nossa confiança no Senhor e nas suas promessas. Ele prometeu que nos aceitaria. Ele prometeu que nos levaria para Ele, para que onde Ele está, estivéssemos também nós, os seus seguidores. Aquela promessa foi feita aos apóstolos, mas ela se estende à igreja, que é o seu corpo. Amém? Então hoje nós temos a oportunidade de meditar nesse texto, para que fique muito claro para cada um de nós que Jesus ressignificou a morte. Esse inimigo, terrível inimigo do ser humano, foi ressignificado na cruz, como expressão de uma obediência a Deus incondicional.
obediência até a morte, e morte de cruz. E mais, foi ressignificada na ressurreição do Senhor Jesus, porque a ressurreição de Jesus é a razão da esperança de todo cristão, porque Ele prometeu que assim como Ele ressuscitou, nós seríamos ressuscitados com Ele. E isso é uma esperança linda. E isso queima, essa esperança queima no coração de todo aquele que comparece a uma cerimônia fúnebre, como a gente compareceu essa semana e na semana anterior. E quando a gente vê pessoas como a irmã Eudete, duplamente enlutada. Semana anterior, o pastor Alberto já falou aqui, perde o marido. Nessa semana perde a mãe, menos de 8 dias depois. E a gente olha para um coração rasgado, um coração ferido. E a única coisa que nos vem de alento na mente é a esperança do cristão na vida eterna. E essa esperança, ela deve ser vivenciada com uma vida que seja uma vida de temor a Deus. Uma vida que expresse nosso amor a Deus. Veja que a segunda parte de João, quando Jesus para conversar sobre temas específicos, já no finalzinho da sua vida, ele fala sobre vida eterna, amor e a inexistência de medo diante da morte. 3 coisas que estão fortemente ligadas, meus irmãos, e que hoje o Senhor chamou você para que você pudesse pensar um pouco mais sobre isso. Talvez alguém aqui hoje pense: eu não estou passando por nenhuma experiência parecida na minha família, portanto esse assunto não me interessa. A morte talvez não lhe interesse. Porém, a Bíblia nos diz, lá em Eclesiastes 7, que é melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, porque na casa onde há luto as pessoas refletem sobre o fim de todo homem. Isso significa que a morte, ela é muito educativa para aqueles que ficam. Para aqueles que se vão, cremos em céu e inferno. Cremos que o céu não é merecimento de ninguém, mas que somente Jesus é capaz de fazer a ponte para que o homem seja de tal forma religado a Deus que ele possa ter o privilégio, não o direito, de entrar no céu. Para aqueles que não vão para o céu, cremos no inferno como uma realidade definitiva, de onde não há volta. Hebreus 9:27 diz: morre-se uma só vez, depois disso vem o juízo. Se você crê em alguma coisa diferente disso, reflita melhor à luz da Bíblia. As nossas convicções, as nossas experiências têm que ser provadas à luz da Bíblia. Então a Bíblia nos diz que não haverá outra chance. Então o que nos resta é viver, mas não viver amedrontados, não viver com o coração turbado, nem pela morte de Cristo, que muitas pessoas ainda hoje não entenderam, nem pela expectativa também da nossa própria morte, nem da morte dos nossos, especialmente daqueles nossos parentes que se reconhecem como seguidores do Senhor Jesus. Em 1 de João 4:9, o mesmo João que nos esclareceu o que Jesus falou aos discípulos, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 9, João diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Jesus foi enviado pelo Pai para que nós vivêssemos por meio dele. A morte não tem jeito. A sua senha um dia alguém vai chamar. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus morreu. Mas Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E vida abundante. Não é qualquer vidinha não. É uma vida plena do temor de Deus, cheia da esperança que há em Cristo, uma vida que espere realmente um relacionamento de amor, que seja pessoal, real e prático, que é esse tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer com o seu povo. É por conta desse tipo de relacionamento, igreja, que o Senhor tem nos chamado domingo a domingo aqui, para que nós tenhamos a oportunidade, durante o domingo, durante a semana, nos pequenos grupos, em qualquer lugar onde a gente esteja,
de ser um testemunho desse amor. O Senhor nos não chamou aqui para a gente observar a roupa que a irmã, que o irmão está usando, não. Talvez ele esteja usando essa roupa porque você não teve misericórdia ainda de, com as suas posses, oferecer ao irmão uma ajuda para que ele pudesse comprar uma roupa melhor. Jesus não julgaria ninguém pela roupa, mas sim pelo seu coração. É com o coração que Jesus está interessado, porque quando a gente for para a morte, certamente que as coisas desse mundo não vão nos acompanhar, nem as roupas, nem os nossos bens, nem os nossos projetos, nem a nossa família, nem nada mais daquilo que a gente dá valor nesse mundo de trevas, esse mundo sem sentido, nesse mundo, como disse o autor de Eclesiastes, em que tudo é vaidade. Deus chama o ser humano, meu irmão, isto sim, para se despojar da sua vaidade e para perceber o tamanho da sua insignificância diante do amor e da grandeza do Senhor, e reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, naturalmente tendentes ao erro, e que naturalmente vamos morrer, mas que isso não é uma má notícia, porque Ele nos dá a oportunidade de termos vida em Cristo, e essa vida é uma vida eterna, é uma vida que não tem fim, é uma vida que continua depois da morte, em espírito, na presença gloriosa de Deus. E nessa presença, na glória, no estágio consumativo da salvação providenciada por Deus, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, nem pranto. Lá é o lugar onde Deus quer que você esteja. E você que nos ouve e nos assiste pela internet também. Foi para isso que Cristo morreu, para que com Ele nós fôssemos vivificados. Já caminhando para o encerramento, mais à frente, o mesmo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele vai nos falar, nos versículos 17 e 18, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando a gente entende que o amor, ele gera confiança, e confiança gera relacionamento, a gente pode ter paz, quando a gente quer ter esse relacionamento com Cristo. E isso não precisa de grandes coisas não, queridos. Isso precisa de duas coisas muito simples: negar-se a si mesmo. 3 coisas, na verdade: tomar cada um a sua cruz e seguir a Jesus. 3 coisas simples de serem entendidas, mas difíceis de serem praticadas. Assim como você talvez esteja convencido de que não deve ter medo da morte, mas talvez venha a ser assolado por esse mesmo medo numa ocasião futura. Se isso acontecer, lembra desse dia e lembra como o Senhor falou ao teu coração sobre confiança, sobre certeza, sobre amor, sobre vida eterna, e o que Ele exige de cada um é muito pouco. Vamos orar? Santo Deus, esse é um momento, meu Senhor, em que nós desejamos, Pai, nos consagrar ao Senhor, refletindo, Deus, sobre práticas de vida, sobre os propósitos que têm governado as nossas vidas. Hoje sendo desafiados, meu Deus, a meditar sobre a morte e sobre a perspectiva do Teu amor, da vida eterna e das promessas que Cristo fez. E meditarmos também, Senhor, na brevidade da vida, meditarmos, meu Deus, no fato de que a vida é breve por conta dos nossos pecados, mas que um amor genuíno que precisa ser aperfeiçoado no nosso coração, na nossa mente, afasta, Pai, não apenas a condenação da morte, mas também o medo da morte. Afasta também
dia após dia, Senhor, aquilo que vem nos separando do Senhor. Senhor, eu quero pedir, meu Deus, que o Seu Santo Espírito, nesse momento, esteja ministrando na mente de pessoas que possam estar sendo alcançadas por esse culto de diversas formas, quer seja pela internet, quer seja presencialmente, ouvindo de alguma outra forma. Que o seu coração possa ser cheio desse momento de certeza e de confiança e de convicção no Teu grande amor, nas Tuas promessas, Senhor, que fazem com que todo aquele que crê em Cristo e que vive uma vida de fé possa ter a certeza de que quando o momento da morte chegar, ele será recebido por Jesus e será conduzido ao Pai. E um dia, Deus, a certeza em que nós estaremos na glória do Pai. Senhor Deus, se alguém hoje entrou nesse templo, Deus, nessa casa de oração, sem certeza dessas coisas, se alguém hoje aqui entrou, meu Deus, e o seu coração está em luta, porque tem sido chamado para servir a Cristo, para se submeter a Cristo, e essa pessoa talvez esteja resistindo dia após dia, Senhor. Eis que essa é uma oportunidade de rendição, e por isso eu te peço, Deus, quebranta esse coração, queima esse coração com Teu amor, e dá a certeza, Deus, de que uma decisão de vida precisa ser tomada. Eu te oro, Deus, agradecendo pela minha vida, pela oportunidade que o Senhor me concedeu, Deus, de estar aqui hoje, testemunhando um pouco sobre o que o Senhor fez na minha vida, perante os meus irmãos, e meditando nesse tema que é tão importante, e que tem afastado tantas pessoas do conhecimento da verdade. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Alguém hoje que foi tocado por essa oração deseja fazer uma decisão de mudança de vida? Se você deseja reconhecer a Jesus como seu Senhor e ter essa certeza da qual nós falamos, eu queria que você fizesse um sinal, que você levantasse a sua mão, dizendo: pastor, chegou o dia em que eu quero me render a esse Jesus e experimentar não somente a certeza da vida eterna, mas uma vida cheia de sentido. Corajosamente, alguém hoje que queira tomar essa decisão, levante uma mão, quero orar com você. Não há? Que Deus abençoe, sua palavra foi pregada, e eu sei que ao seu coração o Senhor falou. Que o Senhor nos conceda uma semana na sua paz. Não poderia deixar de frisar que a gente tem um retiro de casais sendo aprontado, mas só há retiro de casais se houver casais. Portanto, a partir de hoje, você já pode fazer a sua inscrição com a equipe que vai estar lá na frente da comedoria, e eles vão dar todas as informações que você precisa para isso. Sei que vocês têm muitas dúvidas, a equipe preparada para tirar vai estar ali fora, aqui na frente. Então, Miriam está me chamando a atenção, o grupo vai estar aqui na frente, fazendo a inscrição, onde tem ali aquele banner do Aliança. Que Deus nos abençoe. Pastor Alberto.